Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o JSRE11. Vamos ver como é que tá o fundo. Ele vem reduzindo a vacância mês após mês. Tá bem interessante isso, viu? Vamos lá. Alguns dados gerais aqui do fundo. Cota tá bem amassada, né? Bem amassada mesmo em relação ao patrimonial. Eu vou pegar aqui o valor, ó, do dia que eu tô gravando, galera. Esse vídeo vai sair quase que uma semana após. Tá R$ 67. Caiu já bastante, né? Caiu praticamente R$ 5 aqui desse valor. O fundo vem sofrendo, assim como todos os outros, por conta dessa questão, toda essa bagunça toda política aí que a gente está acompanhando. Fundo de 1 bi, 43 mil cotistas, liquidez é boa e ele vem pagando aí nos últimos 12 meses, deu 8%. Se a gente pegar o fundo, ele paga 49,50 centavinhos. Nesse valor de 67 aí já tá ficando próximo dos mágicos 1% ao mês. Ainda tem muito para cair, mas enfim. Se pensar em relação patrimonial, cara, tá longe, hein? E acho muito difícil ele chegar próximo do patrimonial, do jeito que as coisas estão indo aí. Vai ficar um bom tempo longe. Ponto legal sobre o JSRE que a gente tem que comentar aqui. O JSRE, ele é o fundo receptor de empresas, né? Como é que é isso, né? Por que o fundo... Por que eu falo isso? Porque o fundo, ele vem tendo, a cada mês, ele está funcionando como se ele fosse uma esponja de inquilinos. Então ele vai roubando os inquilinos dos outros prédios, dos outros fundos também, né? E vai trazendo para dentro dele. Por quê? Porque ele tem edifícios de qualidade. Eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos. Quando você tem um portfólio de qualidade, o que vai acontecer? No momento de crise, você vai ter uma vacância inicial, beleza e tudo mais. Porém, o que o povo vai olhar? Vai olhar esse prédio aqui e falar, cara, esse prédio é mó bom e tal, tá vago, vou me mudar para lá. É o famoso flight to quality. As empresas que estão lá, o cara tá lá numa região não muito boa, num prédio não muito bom, ele vê o prédio top, com vacância e com valores um pouco mais baixos do que vinha sendo praticado, ele pula para aquele prédio. E é isso que a gente vê acontecendo no JSRE. Da mesma forma que a gente tem fundos hoje, né? Tem fundos aí na B3, que são fundos, digamos, perdedores de inquilinos. São os fundos que são esses imóveis de qualidade não tão boa e tal, que estão perdendo inquilinos para esse tipo de fundo aqui. Então, bem interessante de ver, a vacância dele já está no patamar abaixo de 10%. Quem diria em um fundo de lajes com menos de 10% de vacância? Lembrando, né, a grande maioria do setor de lajes corporativas está apanhando pra caramba, tem alguns casos bem particulares que estão indo de forma um pouco melhor. Enfim, eles assinaram 3 locações, uma área de praticamente 3 mil metros quadrados, e com isso a vacância do fundo caiu para 9,5%. Nos últimos 2 meses, eles reduziram a vacância do fundo em 1/3. Então, pra vocês entenderem esse movimento que acontece, né? Claro que se tiver um cenário de novo, de pandemia e tal, a gente tá vendo aí, né, o pessoal máscara em aeroporto e tudo mais. Eu espero que esse negócio não pegue, né? Já esteve com mais força no passado, mas agora não, agora deu uma acalmada. Mas enfim, espero que esse negócio não pegue, porque senão vai atrapalhar bastante os fundos de laje que estão aí, e ainda assim estão apanhando, né? Por mais que a gente vê um cenário um pouco melhor. Ele coloca o seguinte: queremos ressaltar que o cenário macro de piora das condições econômicas no mês de novembro, pós-eleições, provocou uma queda nos preços dos fundos. É isso que a gente está vendo. E aí, isso atrapalha o mercado como um todo, galera. Essa questão, tudo que a gente está vendo, PEC da Venezuela, aquela questão da lei das estatais, essa bagunça toda que está tendo lá em Brasília, essa zona que esse povo está fazendo, o que isso traz para o mercado? Insegurança. E aí você imagina a empresa que está lá no prédio classe B, olhando o prédio classe A, fala, cara, vou me mudar, eu pago, sei lá, vou chutar um valor, hein? Eu pago R$ 80 o metro quadrado, naquele prédio eu consigo 100. Aí o cara vê toda essa bagunça, imagina você, empresário, vê toda essa bagunça, você fala, não, cara, vou ficar quieto aqui no de 80 mesmo, não vou pagar 100, e esses 20 que eu posso gastar a mais, eu vou fazer aqui uma provisão e tal, vamos lá, vamos botar, dar uma segurada, vamos ver como é que tá as coisas, fode a economia como um todo. Então, assim, cara, complicado, né? Complicado. A sinalização desse novo governo logo no início está sendo muito ruim pro mercado. Então eu espero aí que as coisas se ajeitem, porque, né, o país tem que andar. Chega, né? Chega, é difícil, né?
Ah, merda. Enfim, ele traz aqui um ponto sobre o grande desconto que o fundo vem sendo negociado. No valor que está em bolsa, no valor da tela, aquele valor de 72, o fundo era negociado a 13 mil reais o metro quadrado, sendo que o laudo de avaliação era de 19.900, 20 mil. Então um desconto de quase 50% em relação ao valor dos ativos. O lado bom de investir em fundo imobiliário é isso, galera, porque você consegue comprar ativos, porque no final do dia você está comprando ativos, você não está comprando, eu estou comprando cota, não, você está comprando ativo. Você chegar lá no complexo Rocha Verá, lá que esse fundo tem participação, o quadradinho do azulejo na parede é seu. E aí, querendo ou não, você está comprando ativos que no mercado, no mercado real, digamos, fora da B3, é negociado a 20 mil reais o metro quadrado. Se você fosse lá, eu sou um granfino, um multimilionário lá, rico pra caralho, quero comprar o Rocha Verá, você ia pagar 19.900 o metro quadrado, ou mais. Agora, você comprando na bolsa, você compra o mesmo ativo a 13 mil. Então essa é a mágica do fundo imobiliário. Essas distorções que são causadas no mercado, como de crise e tudo mais, fazem com que você possa comprar um ativo extremamente descontado, né? Enfim, o fundo pagou aí 49 centavos por cota, que dá um yield de 8,12%. Já fazendo o cálculo aqui para vocês, ó, nesse valor de 67, dá 8,77. A diferença, hein? Quase 1%. Enfim, a bolsa caindo bastante, né? DRE dele não tem muito o que falar, gerou 49, pagou 49, distribuiu aí 99% do resultado. A gente tem aqui, ó, uma receita imobiliária potencial, que é a receita imobiliária considerada como todo o espaço da vacância financeira gerando receita. Vai ressaltar que o cenário que a vacância financeira fosse zerada, o resultado do fundo será impactado pelo aumento das receitas e redução das despesas operacionais. Então, a gente vê a receita pode ir para 66 centavos, né? O que levaria a distribuição para próximo de 55 centavos, né, no melhor cenário. Aí eu faço de novo o cálculo aqui, 55 dividido por 67, já leva o yield do fundo para 9,85% no ano. Em laje. Que a grande maioria das lajes negocia próximo de 7%. Vocês veem, né? As distorções que são causadas. Enfim. Só a distribuição dele, né? Fica sempre próximo aí de 50 centavos. Não tem muito o que comentar. Rentabilidade também não tem muito o que ficar falando. Esse fundo, por mais que ele é antigo, ele já foi FOF, já foi fundo de CRI, enfim, o histórico dele não é aquele histórico que dá pra gente sentar e olhar de maneira nua e crua, né? A gente tem que botar essas variantes aí que o fundo ele passou por transformações no meio do caminho. Liquidez é boa. E aqui os imóveis que ele tem, né? Ele tem um pouquinho em imóveis tijolos físicos, né? E um pouco em cota de fundo imobiliário, sendo que ele tem uma participação grande em HGPO, o grosso está em HGPO, e a gente fica no aguardo para ver se vai liquidar, se não vai liquidar, o que vai acontecer a respeito do HGPO. E falando um pouco de caixa líquido, né? Ele tem aí pouco mais de 10 milhões de reais, bem pouquinho. O HGPO deu uma disparada tinha dado uma disparada de preço. Deixa eu ver quanto é que o HGPO tá aqui. Vamos ver. O HGPO eu vi que tinha dado uma disparada. Já deve ter caído, tá 2,61, já nem tanto. Mas enfim, no último mês até que subiu 1%. Mas enfim. Ele tá tentando liquidar esse fundo para ver se ele consegue transformar esse dinheiro aqui, né, em caixa. Vamos ver o que vai acontecer. Essa liquidação do HGPO, eu acho que agora não deve sair mais, né? Que essa última avaliação que teve, que jogou o VP do fundo para quase 300 reais. Enfim, a gente consegue ver, ele tem aqui algumas obrigações a pagar, fica de olho nisso. É pouco? Mas isso aqui é um ponto de atenção. Composição do PL aqui, a gente já viu ali. O grosso do reajuste é pelo IPCA e os imóveis, né? Ele é quase, entre grandes aspas, um monativo, porque metade da receita vem do Tower Bridge. Mas, enfim, tem outros ativos aqui. O fundo vai crescendo com o tempo. Vencimento dos contratos. Pouquinho para 23, o que é bom, né? Se a gente pensar nos próximos 4 anos de governo, 23, estamos tranquilo, tem revisional, fica ligado. 24, 12%. 25, 14%. E 26, 17%. Enfim, tá tranquilo, né, galera? Tá bem light aí, a gente vai acompanhando. Não tem nenhum ano chave, né? O bom é isso. E reajuste primeiro semestre aí praticamente 20% da receita. Aqui os setores, né?
São 57 inquilinos, Allianz, Zurich, enfim, os mais variados aí. E aqui os prédios em si, né? O Tower Bridge, que é 50% da receita do fundo, a gente consegue ver uma área de 56 mil metros quadrados, está com uma vacância bem baixinha. O Rocha Verá, que ele tem uma participação aí de 40%, uma área de 22 mil metros quadrados, uma vacância um pouco mais elevada. W Torre Nações Unidas, sem vacância, muito bom. Edifício Paulista, com uma vacância de 9,2%. O edifício Praia de Botafogo, uma baita localização lá no Rio, até por isso ele está sem vacância também, são 3 conjuntos, área de 700 mil metros quadrados. Enfim, galera, é isso que tem para comentar do JSRE. A gente vai monitorando nos últimos meses, ele vem aí sendo essa esponja de inquilinos, né? Sugando os inquilinos alheios. E deve continuar nesse movimento aí. Bem provável que quando esse fundo chegar num patamar de vacância próximo de zero, a gente vai começar a ver outros fundos começando a ter uma redução de vacância. Enfim, é um processo longo, demorado, depende de como é que vai estar a economia, o ânimo do pessoal e o cenário já não é dos melhores, né? Enfim, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!